presença, no teu querer, no teu realizar, alinhados e aliançados contigo, avançamos, pedimos a bênção sobre esses recursos, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, para que nós possamos avançar diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós como igreja, família, indivíduos nessa sociedade que tanto carece pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus. Se essas palmas são para Jesus, podia ser melhor, não podia? Uhul! Glória a Deus, aleluia. Muita alegria de nós estarmos aqui com essa galera de volta, mesmo que não é a igreja toda, né? Porque tem muitos ficado de fora. Falaram comigo, pô pastor, fiquei de fora, não consegui uma vaga, como é que eu faço? Já fica ligado, na quarta-feira vamos ter outro, sábado, domingo vão ter 2 cultos. Se a questão da presença for ainda maior, nós abriremos um outro culto no domingo à tarde, até que nós possamos voltar à normalidade e poder encher as nossas igrejas de calor, de presença de homens, de irmãos, de mulheres, de filhos, de crianças. Hoje nossas crianças em casa, que Deus as guarde, os proteja, que nós amamos ela, entendemos como um dos principais ministérios, e nós não seja diferente esses dias, né? Estão nas nossas casas. Hoje meus netos estão os dois com meu genro, que o Senhor os guarde lá, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, mas vamos dar início a esse momento da palavra. Obrigado a Deus, obrigado Senhor por esse momento, pelo privilégio que tu nos dá. Até então nós ministramos a Ti. Agora o Senhor quer ministrar a nós. Que nós possamos ouvir a Tua voz, se conectar aos Teus mistérios, a Tua voz, a Tua palavra, e ela possa encontrar os lugares mais escuros e afastados da nossa alma, para que nós possamos dar sequência ao projeto eterno que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, tem se mantido e se realizado nas nossas vidas através do momento ao qual nós os aceitamos, a qual no momento que nós decretamos que o Senhor é nosso Senhor, o único Senhor e Salvador, e diante disso nós estamos na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer. Por isso nos abençoe, nos guarde e nos proteja para a honra e glória do seu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Uhul. Não tem receio de bater palma, não? Glória a Deus. Preciso de 1 hora mais ou menos do tempo de vocês para concluir essa palavra. Vamos ver se eu consigo fazer em 45 minutos. A palavra de hoje ela tem um título. O título é Pesado foi. Amém? Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Nesses dias, Deus tem falado comigo no sentido de vem, filho, vem em mais profundo, vem na minha palavra e encontre o sangue derramado, como lemos ali no Apocalipse, encontre os meus mistérios, encontre aquilo que o Senhor, aquilo que eu quero nesses dias expor para os meus filhos, aquilo que precisa ser viver um alinhamento ou um realinhamento, aquilo que precisa acontecer de uma maneira sobrenatural, aquilo que precisa acontecer nas nossas vidas, para que nós possamos nos alinhar com esse tempo de tantas incertezas, não só no mundo espiritual, mas o Brasil literalmente está de cabeça para baixo, muitas questões querendo alcançar as nossas vidas, alcançar a casa de muitas pessoas, o coração de muitas pessoas, colocar irmãos brigando entre irmãos por questões que são terrenas, mas não estão nem um pouco conectadas com aquilo que é a eternidade. Aquilo que está na eternidade ou que está conectado com a eternidade, ela precisa ser tratada com sabedoria, ela não pode ser tratada com palavras que venha fechar portas, e sim, a sabedoria de Deus não nos permite fechar portas, ou seja, abandonar relacionamentos, abandonar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso, o que Deus quer nesses dias
para mim e para você, é que nós viemos a entender que estamos vivendo dias ao qual, se nós não ficarmos espertos, ligados, nós mesmos iremos fechar portas que lá na frente nós iremos precisar delas abertas, e elas vão estar fechadas por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ações. E há um princípio fundamental na palavra de Deus que o Senhor quer expor nesta noite. Eu quero apresentar para vocês da onde tudo isso surgiu, daquilo que será ministrado nesta noite. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus nos expõe o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aqui nós falamos de um momento onde João Batista estava ali declarando: arrependei-vos, arrependei-vos, e é um momento muito parecido ao qual nós estamos vivendo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus se manifestando nas nossas vidas com a nossa autorização, com o nosso querer, com a vontade de realizar em nós aquilo que Ele deseja. Amém? Ou seja, o reino de Deus é quando existe um rei, e este rei governa as nossas vidas, como filhos, como súditos de um reinado sobrenatural e eterno. Esse reino, ele está próximo. Onde? Ele está em mim e em você. As coisas estão acontecendo da maneira que nós precisamos nos ater. Amém, igreja? Só que ele continua: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Senhor ficou matutando a minha curiosidade sobre este versículo. E eu fui buscar no original o que significava essa palavra arrependei-vos. Porque tu imagina o seguinte: é chegado o tempo de nós mudarmos as nossas vidas, de reorganizarmos as nossas vidas. Só que aqui a palavra fala: arrepende-se e crê no Evangelho. Ok, crê no Evangelho, tudo bem, nós vamos crer, nós vamos buscar entender, nós vamos buscar o caráter de Cristo, nós vamos buscar discernir aquilo que Ele quer falar comigo, contigo, o que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Mas a palavra arrependei-vos, aqui nesse texto parece que é um ato que você faz e depois você passa simplesmente a crer no Evangelho. Só que essa palavra arrependei-vos, no livro, no original hebraico, ele significa metanoia, mudança de mente. Colocando no contexto aqui, aquilo que o evangelista Marcos estava expondo está chegado o tempo, ou seja, o reino de Deus está muito próximo. Permaneçam em transformação para que suas ações não sejam contrárias ao Evangelho. Então, amados, o que Deus está expondo nesse simples versículo é que nós precisamos nos manter arrependidos, ou seja, manter vivendo e desejando a transformação diária. Por quê? Porque eu e você, nós falhamos, nós cometemos nossos erros, nós cometemos nossos vacilos, nós muitas vezes falamos o que não devíamos, as pessoas, ou nós falamos e a pessoa que ouve entende de uma maneira diferente, ou às vezes equivocada, às vezes não. Então há muita confusão no meio do povo de Deus, que tem um propósito de trazer estabilidade para uma sociedade totalmente instável, totalmente virada de cabeça para baixo. Então eu creio que nesses dias cabe ao povo de Deus a se posicionar em eterna transformação, para se policiar, para se viver o acréscimo de Deus e entender que Deus é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a história da nação brasileira, para mudar a história de todo mundo através da sua verdade, como nós vimos ali no Apocalipse, como a verdade, a palavra de Deus, que representa o sangue derramado, o próprio Jesus Cristo. No entanto, diante dessa percepção, há um princípio que precisa ser tratado, trabalhado nas nossas vidas, todos os dias ao qual nós estivermos vivos, vivendo neste mundo ao qual nós estamos como passageiros. Esse princípio, ele é um fundamento.
ele não só é algo que nós precisamos observar, mas que nós precisamos colocar em prática. Esse princípio, na verdade, ele é a aplicação da humildade de Deus nas nossas vidas, mas não é a aplicação da humildade de Deus nas nossas vidas, que é o princípio. Mas ao viver esse princípio, nos nossos dias, nós estaremos agindo, tendo ações de humildade, ao qual Cristo foi o maior exemplo para as nossas vidas. Por diversos motivos, amados, nós temos abandonado esse princípio. Esse princípio que nós iremos ser ministrados hoje é o princípio da honra. É algo fundamental. Em toda a Escritura, ele é algo que ele vem desde a criação até o Apocalipse. Ele é uma maneira de nós nos comunicarmos, de nós nos relacionarmos, que ele é fundamentado em algo que é mais poderoso, mais forte e maior do que as nossas próprias vidas. É interessante que nós muitas vezes nós o abandonamos sem perceber. Para você se habituar ou entender aquilo que eu quero explicar para vocês, esse princípio da honra, muitas vezes ele é combatido, porque as pessoas elas falam, olha, é um puxa-saco, olha, ele não está sendo verdadeiro, olha, a atitude dele está sendo forçada. Sabe aqui, amados, que a diferença entre você puxar saco e ter uma atitude forçada e você viver esse princípio da honra é você querer algo em troca, e você fazer algo para que você retenha um benefício. O princípio da honra é você fazer aquilo que é muito bem-vindo, aquilo que será a base da tua prosperidade como filho, como homem, vivendo aqui neste mundo ao qual nós estamos vivendo. Eu entendo ainda que algo que nos dificulta agir e viver esse princípio com grande desejo, com grande anseio, é aquilo que nós vivemos no passado. Passado de violência, passado de rejeição, passado de abandono, passado de ausência de carinho, passado de ausência de correção dos nossos pais. Por quê? Quem teve um passado violento, ele tem dificuldade de honrar o seu pai. E a palavra nos traz que quando nós desonramos nossos pais, a nossa vida ela tende a ser curta, ela tende a não ter o alcance ao qual Deus gostaria que nós viéssemos a ter. Honrar é algo que muitas vezes é muito difícil por diversos fatores que eu estou aqui colocando. Para aqueles que foi rejeitado, para aquele que foi abandonado, para aquele que não entende, que não percebe a necessidade de viver a metanoia e olhar para atos de algumas pessoas e perceber a diferença entre estar puxando o saco ou estar vivendo o princípio da honra. O que nos faz abandonar esse princípio? O primeiro ato deles é o nosso individualismo. Ou seja, nós vivemos tantas coisas no passado que as nossas atitudes, muitas vezes elas são baseadas em defesa de nós mesmos e não daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, nós nos tornamos individualistas, nós nos tornamos egoístas. Pessoas que passaram fome têm dificuldade de olhar para a sua geladeira e encontrar ela vazia. Aquilo passa a ser algo muito triste, algo muito avassalador. A pessoa entra em depressão porque ela lembra do seu passado, da fome que passou ou da violência que viveu. Então, muitas vezes tem um pai extremamente violento e por longo de toda uma vida não consegue se relacionar com um homem, por exemplo, ou com uma mulher. Então, essas questões que nos atingiram do nosso passado faz com que nós não venhamos a viver o princípio da honra, que basicamente é um princípio de você valorizar, de você entender que aquilo que você está vivendo ou foi dado por Deus ou foi permitido por Deus. Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, esse problema
políticos, assim por diante. Ou foi Deus que fez, ou Deus está permitindo para um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida nesses dias? O que Deus quer trabalhar na sua vida nesses dias? Aonde está a tua necessidade de metanoia? Aonde está a tua necessidade de ser transformado? Aonde está a tua necessidade de te levantar do teu lugar e falar: a partir de agora eu passo a tomar uma atitude diferente, porque eu estou entendendo, e como eu estou entendendo que eu preciso tomar atitude diferente, eu não vou me deixar ser guiado por aquele que quer a minha destruição, por aquele que me quer longe da eternidade, longe da presença do nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Nos tornamos individualistas, mas principalmente nos tornamos orgulhosos. Ou seja, acreditamos que nós não precisamos de ajuda de ninguém, que nós não precisamos ou devemos pedir ajuda para ninguém, ou que nós podemos viver sozinhos, tomar as nossas próprias atitudes sozinhas, que nós não podemos e não devemos buscar conselhos com outras pessoas, auxílio para romper algumas amarras, algumas cadeias que a vida, como eu expliquei, há um passado de violência. Muitas pessoas elas têm passado nas nossas mãos, muitas mulheres têm passado nas mãos da minha esposa, que elas têm cortado essas cadeias, essas algemas espirituais, e a partir de então têm vivido um novo tempo, um novo dia, vivendo cura de circunstâncias que nos feriram no passado. É muito difícil quando alguém é abandonado desde o ventre da mãe e os pais não desejam, e alguém que não tem maturidade não toma essa pessoa para si e consagra ela para o Senhor. Porque se isso não acontece, o inferno ele vai querer adotar a vida dessa pessoa, e essa pessoa ela passa por muitos problemas ao longo da vida. Por quê? Porque quem está fazendo o governo e gestão da sua mente não é Deus, mas sim aquele que quer nos destruir, quer arrebentar literalmente com as nossas vidas, roubar, matar e destruir. Quando eu começo a falar esse tipo de coisa, muitas vezes você começa a entender o porquê que você tem agido de uma certa maneira, por que você escolheu isso ou aquilo, o porquê que você está vivendo dessa maneira, e você começa a refletir que há alguma coisa que aconteceu no passado, fez com que nós viéssemos a tomar rumos que não eram devidos ou que não são devidos. Desde quando você consegue a perceber, a entender, a viver a metanoia de quem precisa permanecer esse arrependimento para viver o reino de Deus que está no nosso meio, que somos nós, ouvindo a voz de Deus, fazendo a vontade dEle. Por isso, para que você possa permanecer no reino de Deus, você precisa obedecer ao Rei. Amém? Não tem como você fazer parte de um reino sem que você se submeta à voz do Rei. A voz do Rei, Ele está falando para ti e para mim nesta noite: obedeça aos meus princípios, aos meus valores, à minha voz. A voz que tem o sangue derramado, ou seja, a voz que tem o sangue que cobriu as nossas vidas e nos permitiu ter acesso a Deus de uma maneira irrestrita, totalmente atípica daquilo que nós podemos perceber no mundo. Ou seja, nós temos acesso ao Senhor, e o nosso Deus está vivo, e Ele quer que nós venhamos a viver esse princípio para que nosso próprio bem, para que nós possamos ser encontrados completamente nele. É muito difícil você entregar algo para alguém que você não tem. É muito difícil você entregar honra para alguém se você não recebe honra, se você nunca foi honrado. Você nem entende isso. Por isso a palavra de Deus, ela quer nos apresentar algumas características, algumas facetas do caráter de Cristo. E uma delas é esse princípio profundo e muitas vezes alienados à nossa ideia, ao nosso entendimento, simplesmente porque nós não entendemos a necessidade de cumprirmos e agirmos dessa maneira. Eu tenho uma história que eu ouvi um tempo atrás, de um casal
que ele estava recém-chegado numa cidade e ele estava se mudando para aquela cidade, porque a esposa daquele casal, ela era juíza e ela estaria assumindo o fórum da cidade. Só que, quando ela chegou naquele lugar, ela alugou um imóvel ali, separaram um imóvel para ela, e a vizinha, que era amiga do antigo juiz, mandou um presente para ela. Quando ela recebeu esse presente, um presente bem bonito, bem embalado, ela abriu o presente e dentro dele tinha um monte de fezes de cavalo, de boi, assim por diante. Aquele fedor foi revelado. E quando estava ela vivendo isso, aquele momento, ela, não, vou mandar um presente para ela também. Ela foi lá, preparou um presente, embalou, fez uma embalagem muito bonita e mandou entregar na casa da vizinha. Quando a vizinha recebeu o presente, a pessoa que entregou para ela, entregou o presente, olha, a juíza tal, mandou entregar esse presente para você. E ela mandou também esse bilhete. E ela pensou, agora ela vai mandou de novo também um presente cheio de fezes ou coisa pior. Ela estava na expectativa de receber algo muito ruim. Quando ela abre, ela encontra um monte de flores. E ela está querendo brincar comigo, ela está querendo rir da minha cara. E foi quando ela abriu o bilhete, ela leu o seguinte: cada um dá o que tem. Deus abençoe, vizinha, se precisar de mim, eu estou aqui. A moral dessa história é: o que você tem para entregar para aquele que está ao teu lado? O que você tem disponível para entregar para aquele que Deus tem te apresentado? Amados, nós temos esses dias, eu, minha esposa pessoalmente, nós temos percebido quão grande e maravilhoso é Deus, mais do que aquilo que a gente já imaginava. Quando nós simplesmente nos acordamos assim, Senhor, muito obrigado pelo presente de hoje, que é o próprio presente, o dia. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores sequer da vida que nós estamos vivendo, daquilo que nós temos, daquilo que o Senhor tem, das pessoas que o Senhor tem nos apresentado para nós. Independente se essas pessoas irão nos acrescentar nas nossas vidas ou gerar um problema, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que ou o Senhor permitiu ou o Senhor enviou. Então, por entender que o Senhor é grandioso, poderoso e tem interesse de acrescentar nas nossas vidas, muito obrigado, Senhor, pelo esse dia, pelo ar, pelo alimento, para essa pessoa que está nos acrescentando, para essa pessoa que está gerando problemas. Somos gratos a Ti. Amém, amados? Em todos os lugares que você for entrar, ou que você for participar, você precisa observar algumas regras. Hoje aqui é muito claro, todo mundo aqui de focinheira, todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara, porque obedecendo regras que foram impostas, distanciamento aqui, 1,5 metro de cada um, álcool gel, limpeza. Fizemos a limpeza ontem à noite, limpamos a igreja hoje à tarde, vamos limpar depois do culto, tem que higienizar a igreja toda. São regras que nós estamos obedecendo. Ministério infantil sem as nossas crianças. Isso são regras para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Por exemplo, existem outras regras que famílias elas vivem, elas cumprem. Por exemplo, você tem casas que você, ao entrar na casa, você é convidado a tirar o sapato e entrar de meia. Amém? Quem conhece uma casa como essa? Levanta o braço. A minha casa agora ela está desse jeito. O sapato está contaminando, pode contaminar, então nós tiramos o sapato na entrada e entramos de meia, ou sem meia, mas sem o sapato. Estão entendendo? Existem casas que você precisa fazer alguma coisa diferente, ou como uma empresa de higiene, você precisa botar a roupa toda branca, ou um produto químico, sei lá. Em todo lugar que você for entrar, existem regras que precisam ser obedecidas. Você vai entrar numa estrada
uma BR-101, existem regras ali que você precisa obedecer. Então, todo lugar, todo ambiente que você for se envolver, você precisa obedecer algumas regras. E eu creio que no reino de Deus, a regra de conduta mais forte e mais poderosa é a regra da honra, o princípio da honra. Honrar, amados, é valorizar, é tratar com distinção, ter alta consideração, alto desejo de cuidado e de zelo. A honra, amados, entretanto, ela não pode ser buscada, mas simplesmente vivida. Eu não posso exigir a honra de vocês, mas vocês podem viver esse princípio e me honrar. Eu não posso exigir, você não pode exigir que eu te honre, mas eu devo desejar te honrar naquilo que for necessário. Ou seja, valorizar a tua presença, valorizar aquilo que você está falando, independente se eu estou de acordo ou não. Amém, igreja? Amém, igreja? A honra não pode ser buscada. Eu não busco honra que vem dos homens. João 5:41. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele não buscou honra que vem dos homens, mas somente de Deus. Mas eu acredito que viver o princípio da honra, ele não só é uma regra importantíssima no reino de Deus, mas ela gera um ambiente poderoso para que Deus se manifeste nas nossas vidas. Muitas vezes, na nossa história, nós encontramos perdas, ausências, rejeições, violências, flagelos, falências, simplesmente por causa de nós não estarmos vivendo esse princípio. Quantas brigas, quantas guerras foram geradas, foram criadas simplesmente por você querer colocar a tua razão em jogo, fazer com que as pessoas se submetam àquilo que você pensa, àquilo que você deseja. E isso acontece na minha vida e na sua vida todos os nossos dias, se nós não nos alertarmos. Nós precisamos estar atentos. Jesus, Ele não pôde fazer milagre na sua cidade, porque eles simplesmente não acreditaram que era o filho do carpinteiro. Então, muitas coisas poderiam acontecer naquela cidade, e não aconteceram, porque simplesmente não honraram o Filho de Deus, aquele que estava por entregar a sua vida para que toda a humanidade pudesse ser salva, ou pudesse ter a oportunidade de celebrar a eternidade. Quando o mal, amados, o comportamento, ele não for excluído, não for combatido, ou ainda, quando o mau comportamento for permitido na tua casa, na tua empresa, na tua vida, a excelência de Deus não vai fazer parte. Toda vez que você permitir agir de uma maneira contrária àquilo que Deus gostaria que você agisse, aquilo que é de excelente de Deus na sua vida não vai acontecer. Por quê? Porque quando você toma atitudes completamente equivocadas, atitudes acertadas, elas estão sendo abandonadas. Vou dar um exemplo para vocês. No escritório, eu estou desde o início de fevereiro sem receber. Tenho funcionários, estou passando muita dificuldade lá, estou pagando o salário da galera, mas não estou pagando o meu salário, não estou pagando imposto, assim por diante. É a gestão que eu estou fazendo lá no meu escritório de contabilidade. Mas é importante que nós entendemos que quando nós estamos num lugar que nós precisamos nos posicionar com aquilo que é o correto, com a maneira que é acertada. Eu valorizo cada um dos meus funcionários, eu valorizo cada um das nossas conquistas, dos nossos clientes, e eu honro a cada um deles. Só que recentemente nós entramos numa circunstância muito distinta. Então, para que eu não viesse a entrar no processo de demissão de funcionários, o que eu fiz? Eu comecei a cortar da minha própria carne.
eu fico sem receber, eu fico sem pagar imposto, eu fico sem almoçar no restaurante, todos eles estão ali, galera, vocês estão entendendo que nós estamos vivendo, se vocês não ser parceiro nosso, vai chegar um momento que eu vou ter que eliminar ou retirar alguém de grande valor do nosso meio. Ou seja, é um ambiente inóspito que nós estamos vivendo, onde pessoas de extremamente capacidade, de extremamente qualidade, estarão no mercado, e aqueles que estarão, aquelas raposas, aqueles que estarão participando desse momento de nos levar ao sofrimento, eles estarão preparados para aproveitar a terra seca, aproveitar o deserto, aproveitar a angústia, a opressão, a depressão. Só que esse povo que tem feito isso ao longo de todo o mundo, eu falo isso porque eu entendo que tudo que nós estamos vivendo é algo criado, não é algo que surgiu do nada, é algo que foi criado e Deus tem permitido isso. Mas nós vivemos dias de muita aflição, de muitas angústias. Só que o que as pessoas que têm investido dessa maneira sobre as nossas vidas, elas têm esquecido que eu e você, nós somos semente. Então, a semente, para que ela possa eclodir, para que ela possa se tornar uma árvore frondosa e gerar frutos, ela precisa morrer, ela precisa secar, e depois ela precisa ser enterrada, pisada, para que depois ela cresça e se transforme numa linda árvore produtora. Então nós vivemos dias de muitos conflitos, muitas angústias, mas a nossa natureza, ela precisa ser preservada. As nossas atitudes, elas precisam ser de honra, de valorizar tudo aquilo que Deus tem apresentado para nós, independente de quem seja. Honrar e valorizar um pai que nos violentou é difícil. Honrar alguém que nos traiu é difícil. Honrar alguém que nos esnobou, que nos manteve num canto esquecido, é difícil. Mas a partir do momento que você entende que o arrependimento, a metanoia é algo que é constante nas nossas vidas, nós passamos a olhar para essas questões de uma maneira diferente. Como se essa circunstância, se eu não conseguir me desvencilhar, eu vou estar eternamente amarrado a essa circunstância. Se aquilo que está me fazendo sofrer e eu não conseguir me desvencilhar dela, o que acontece? Eu vou carregar essa pessoa ou essa circunstância todos os dias das nossas vidas. Estão me entendendo? Amém, igreja? O mau comportamento, ele não pode ser permitido, senão aquilo que é de excelente, aquilo que é de Deus, não fará parte das nossas vidas. O mau comportamento como? O mau comportamento como aquele que não obedece, não percebe quão importante é esse princípio da honra. Irmãos, a desonra, ela encerra a manifestação de Deus na nossa vida, porque a desonra, ela é uma porta fechada de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? A desonra é a omissão do cuidado, a omissão do zelo, é a consideração ao que Deus está permitindo viver algo desnecessário, ou algo pequeno, ou algo de pouco valor. Irmãos, nós acordamos hoje por permissão de Deus. Deus permitiu que nós acordássemos. Nós precisamos honrar a nossa vida, o ar que respiramos, a mente que Ele nos deu, e precisamos buscar nas Escrituras a grandeza de Deus, daquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Nós não podemos ser como um gado que segue ao matadouro. Nós precisamos ser aqueles que são livres para viver a vontade de Deus, o pensamento de Deus sobre nós, a eternidade de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Olha que interessante. No Antigo Testamento, a palavra honra, ela é encontrada sobre o título de kabad. Kabad é uma transliteração do hebraico para o português, para que a gente possa entender.
senão eu não consigo soletrar o hebraico, que é uma língua sem vogais. Então, se você ouvir o som que sai da boca de um judeu, por exemplo, falando honra sobre a língua hebraica, você vai ouvir ele falar kabad, honra, ok? Agora, se você ouvir a palavra honra no Novo Testamento, que é através do grego, se você ouvir um grego falando a palavra honra, ele vai falar timao, ok? A tradução dessas palavras no original dessa língua é a palavra do hebraico, kabad, fala pesado foi. No hebraico, no grego, timao, alto valor. Ou seja, é como se fosse uma balança, onde tudo aquilo que nós fizermos será pesado. Tudo aquilo que nós fizermos será pesado. Para que você entenda, abre o livro de 1 Pedro, por gentileza, no capítulo 1, versículo 18. Livro de Cartas de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. O que está falando aqui? Que se nós colocarmos na balança tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo que nossos pais deixaram para nós, sejam de boas ou ruins, se tudo isso que você colocar na balança, nada vai ter o peso do sangue de Cristo. Amém? O sangue de Cristo, ele pesado foi, ele não tem algo que seja mais pesado do que ele, algo que, se nós olharmos para o Novo Testamento, algo de mais valor. Porque o sangue de Cristo, numa balança, quando for pesado, ele é de alto valor. Nada pode alcançar o valor do sangue de Cristo. Nada pode alcançar o valor do sangue de Cristo. Por quê? Porque no sangue de Cristo está a vida de todos nós. Tudo aquilo que nós adquirimos, seja prata, ouro, tudo aquilo que nós podemos deixar para os nossos filhos, tudo aquilo que deixaram para nós, sejam bênção ou maldição, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso não vai ser levado no nosso caixão. Eu não estou falando aqui que nós não podemos buscar ter uma vida boa, fazer viagens maravilhosas, ter uma casa decente, fazer um almoço, um churrasco, ou sei lá, um sushi, ou uma couve-flor para aquele que não come carne. Não, tudo aquilo que você viver neste mundo, que você puder conquistar, glória a Deus, desde que você esteja observando a palavra de Deus. Amém? Porque quando você conquista, passando o outro de uma maneira para trás, ou não observando esse princípio de honra, valorizando as pessoas, você vai passar por cima de corações aflitos, de famílias angustiadas, de pessoas carentes, de pessoas que estão necessitando do contrato que você abandonou, daquela pessoa que você dispensou, daquela pessoa que você falou que ia pagar algo, mas paga um valor menor, ou aquilo que você esperava de retorno, você não obtém. Então, o nosso mundo já é muito conflito, já é muito complicado, para nós complicarmos ainda mais, não só o mundo, mas através da não observância desse princípio, nós sim iremos complicar o mundo muito mais. Iremos transformar o mundo muito mais complexo. Pesado foi, ou seja, não foi ouro e prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Alto valor. O sangue de Jesus, ele não tem preço, mas ele é de alto valor, imensurável. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esse versículo, ele é um versículo chave para esse princípio da honra. Então nós entendemos que
Pesado foi, ou seja, a palavra de Deus, a presença de Deus é algo que não há nada que tenha mais valor, mais peso sobre as nossas vidas. Agora, nós devemos entender o princípio da honra, como ele é. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de... Estão acompanhando? Não. Vamos lá? Vou ler de novo. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de... NVI, por gentileza. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor... NVT, tem aí? Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de... sempre seriam meus sacerdotes. Ponto. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Por que eu salientei ali a tribo de Levi? Pelo simples motivo: eram 12 tribos que foram conduzidas a serem formadas por Deus. No entanto, Levi, ele não poderia ser uma das tribos, porque a tribo de Levi seria a tribo dos sacerdotes, a tribo que iriam cuidar do templo, iriam cuidar das questões espirituais. Como é que fizeram então? Ia ficar 11 filhos, 11 tribos. O José, como era um homem de dupla honra, os seus 2 filhos foram distribuídos para formar duas tribos, e dessa maneira permanecesse as 12 tribos. No entanto, as tribos, elas foram separadas, cada uma com uma função, mas para que nenhuma delas se tornasse independente, para que nenhuma delas se tornasse autossuficiente. Não, eu sou autossuficiente, eu posso me desgarrar de todas as tribos, então eu vou tomar o meu próprio rumo. Deus, ele tinha cuidado de fazer essas 12 tribos para que elas permanecessem juntas, porque o propósito de Deus sobre este povo, ele é eterno. Ele está lá no vale do Armagedon, na volta de Cristo, está este povo separado por Deus para esse propósito, o povo judeu. Mas aqui, a tribo de Levi, ela foi separada para o serviço do templo. E nesse momento ao qual Deus ele rompe com essa aliança, com essa verdade, com essa promessa, quando ele fala que, porém declara: isso não acontecerá, ou seja, ele não mais permanecerá somente o tribo de Levi como aqueles que iriam guardar o templo e as questões espirituais. Por que isso aconteceu? Porque existia um sumo sacerdote na época, que o nome dele era Eli, e esse sumo sacerdote, ele simplesmente não valorizava, ele não estava honrando, não estava zelando aquilo que Deus tinha confiado a ele. Ele deixou para que todas as atitudes equivocadas, ele deixou para aquilo que é péssimo, aquilo que é desprezível, as atitudes, como eu falei antes, totalmente frontais, ou que confrontariam a verdade, a palavra de Deus, para permanecer no templo, permanecer na sua família. Então, como as questões totalmente equivocadas e terríveis estavam fazendo parte do templo, Deus chamou Eli e falou: Eli, vou acabar com essa história. Por quê? Porque o que é excelente, aquilo que vem de mim, precisa ser mantido, precisa ser zelado, precisa ser honrado. Como eles não estavam honrando aquilo que Deus tinha confiado para eles, seja naquela geração algo que eles não estavam gostando, eles não estavam felizes, eles não estavam alegres, como eles estavam vivendo
daquela forma, naquelas condições, isso não importava. O que importava é que eles foram chamados, eles foram escalados para viver com zelo, com cuidado, aquilo que o eterno Deus, naquela época assim chamado Yahvé, ele tinha declarado sobre eles. E eles não estavam obedecendo esse princípio da honra, eles não estavam honrando, eles não estavam zelando aquilo que Deus tinha definitivamente capacitado eles, confiado a eles. Então, por causa dessa grande desonra, Deus ele pega e retira a exclusividade das questões espirituais do povo, da tribo de Levi. Ele rompe com essa aliança. Por causa deste rompimento, Deus ele conduz Eli a uma condição terrível sobre a ótica espiritual, que foi o desprezo de Deus. Deus passou a desprezar Eli, Deus passou a desprezar os seus filhos. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu logo em seguida, desesperado por aquilo que tinha feito. Os seus filhos, Hofni e Finéias, foram terror, aconteceu coisas terríveis na vida deles, mas não é esse o ponto. Por quê? Ali fala, se for observar naquele texto, que a descendência de Eli nunca mais ela foi citada nas Escrituras. Então, ele era o sumo sacerdote da tribo de Levi, que ela tinha sido chamada para guardar a arca, para guardar o templo, para zelar pelo templo, pelas questões espirituais, e por falta de honrar aquilo que Deus tinha dado na vida deles, Deus os despreza, e a partir dali, a família deles foi dizimada. Por outro lado, existia um outro filho, que ele talvez não tenha, não seja o mais falado, como Abraão, como Moisés, como Davi, mas ele foi uma pessoa que foi protagonista na história, tão protagonista que ele foi mencionado desde esse texto, de Gênesis até o Apocalipse. Alguém que foi grandioso nas suas ações, nas suas atitudes de honra para com seus irmãos, para com seu pai, e ele foi destacado para liderar o povo. A sua tribo esteve à frente de toda a incursão, de todo o movimento que eles faziam em formato de cruz. A primeira tribo que estava ali para confrontar, para guerrear, era a tribo de Judá. Judá, quando ele era pequeno, ele teve o José, tinha sido jogado sobre um poço, eles queriam matar ele, Judá não deixou. Depois, os irmãos queriam vender como escravo José, e Judá falou: não, mas vamos escolher algo. Ele organizou os seus irmãos para que eles não dessem fim de José, para que não conduzisse José para um caminho que não era nada agradável para o ponto de vista dele. Ele valorizava o irmão, mesmo que o irmão ele era o preferido do pai, que ele tinha algumas atitudes que os irmãos não estavam de acordo. Judá, ele se preocupava. Ele não só se preocupou que quando chegou lá na frente, quando veio a fome e José tinha se tornado o governador do Egito, Judá, ele manteve o seu irmão mais novo em casa. Não, vamos guardar o meu irmão mais novo, pai, porque ele pode ser pego por um animal selvagem, e vamos sem ele. E quando chegou lá, o José falou: cadê o meu irmão mais novo? Cadê ele? E ele falou: não, ele ficou em casa. Então fala o seguinte: voltem para pegar ele. Só que alguém de vocês vai ficar preso aqui. Quem foi que ficou preso? Judá. Judá, ele foi um homem de guerra, um homem que foi zelado por Deus, porque Deus via nele ações e atitudes de profunda honra para aquilo que Deus estava confiando para aquelas famílias. Amém, irmãos? Judá, ele logo no Apocalipse, ele ficou conhecido como o leão. Jesus ficou conhecido como o leão da tribo de Judá. Judá, ele foi um homem de tanta honra, que honrou tanto a população, o seu povo, que o nome da religião judaica, o judaísmo, veio do nome
dele, Judá. Então, a atitude de honra, observar o princípio da honra é tão poderoso, tão forte nas nossas vidas, que ele muda a nossa história. Ele conduz a nossa história à eternidade. Amém, igreja? Mas o texto que nós acabamos de ler, ele não só fala que Deus iria honrar aqueles que honraram ele, ou seja, Deus honrou Judá, mas também ele fala que iria desprezar aqueles que desprezaram ele. Onde entrou Eli e a tribo de Levi. Algo terrível. Por quê, amados? Porque o desprezo é um sentimento de falta de consideração. É quando você não quer ver a pessoa, quando você não quer a pessoa perto de você, e a vida leva essa pessoa para próximo de você. E você não se deixa perceber que algo está querendo ser gerado ali. Talvez o seu perdão, talvez o seu arrependimento, mas principalmente a metanoia é necessária para que você possa seguir a sua vida honrando a tudo aquilo que Deus confiou para você, mesmo que seja uma pedra no sapato, mesmo que seja aquela pessoa que te faz sofrer. A partir do momento que você mudar com relação a essa circunstância, toda a tua vida passa a se mudar, passa a ficar diferente. Faça esse exercício. Encontre naquela circunstância que tem ferido o teu coração, que tem te colocado em angústia, tem te colocado em desolação, e tem colocado você em choro profundo, em angústia, em depressão. Passe a olhar aquela circunstância como alguém que quer honrar a Deus, honrar aos homens, entendendo que isso vai transformar a tua história. A partir do momento que você passar a agir dessa maneira, ou desejar agir dessa maneira, Deus ele vai começar a te capacitar a tomar atitudes que você não conseguia tomar antes. Ele vai é como se fosse te promovendo. Era soldado, virou cabo, virou sargento. O soldado não pode fazer coisa que o sargento faz. Então Deus vai te capacitando para que você se torne um sargento. E a partir do momento que você se tornar um sargento, você vai estar apto para tomar aquela decisão que como soldado você não conseguia tomar. Amém, igreja? Agora, amado, receber o desprezo de Deus por suas atitudes é terrível, mas desprezar alguém por opção sua é cruel. Nós muitas vezes temos sido cruéis por desprezar alguém, simplesmente por nós não entendermos o princípio da honra como uma regra fundamental de nós vivermos como filhos de Deus. Muitas vezes eu vou, pastor, tu é maluco, a pessoa bateu na minha cara, mas a palavra de Deus fala, se alguém bater na tua cara, dá outra face. A palavra de Deus, ela é totalmente contrária, contra a cultura. Aquele que perde é o que ganha, amém? Ela nos faz pensar de maneira diferente. Por isso que nós precisamos viver a metanoia de ser transformado todos os dias das nossas vidas. Amados, cuidado com as ofensas, com o orgulho, pois honrar é uma atitude, é um ato de aplicação da humildade que Deus requer de mim e de você. Por que estou falando isso? Nós precisamos cuidar de algumas coisas. Quando nós honramos alguém, mesmo que seja o nosso inimigo, ou alguém que nos fere, nós honramos a Deus. Quando nós honramos a Deus, nós abrimos as portas do céu. Nós abrimos as portas que estavam fechadas muitas vezes na nossa vida. Deus disse, não, enquanto você não se transformar num sargento, você não vai poder conseguir entrar neste salão. Esse salão é de sargento para cima. Você vai permanecer nessa condição até você entender as atitudes, os atos que você precisa viver nos dias a qual nós estamos vivendo. Então, Jesus disse o seguinte, quem não me recebe, não recebe meu Pai. Nós precisamos entender, amados, que a honra, ela abre uma janela de recompensa sobre as nossas vidas. Ela abre essa recompensa. Em Romanos 12, versículo 10, nos fala o seguinte, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si
próprios. Palavra de Deus, verdade, como um sangue, que será declarada quando Jesus voltar, galopando no seu cavalo. Ele virá com a sua palavra, ele virá com a sua boca, é uma espada. Aquilo que nós abandonarmos, nós estaremos desonrando a Deus. Ao desonrar a Deus, nós fechamos as portas para muitas coisas das nossas vidas. Nós não conseguimos ter acesso às recompensas de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, atitudes de honra definem quem somos e quem seremos para sempre. Você, amado, tenha valorizado o acordar, o ar que você respira, a dificuldade, a luta. Hoje eu me lembrei de uma coisa agora. Eu estava terminando a palavra, daqui a pouco eu tenho uma cachorrinha amada lá em casa, e ela fazendo um barulho, daqui a pouco eu escuto um barulho. A cachorra caiu na piscina. E o que aconteceu? Quando ela caiu na piscina, ela não conseguia sair. Se eu não estivesse em casa, ela teria morrido. Agora, antes de vir para cá. E eu sou: Senhor, muito obrigado por eu estar presente, por salvar a minha cachorra. Amém? Então dá graças a Deus a tudo aquilo que você viver, seja momentos de angústias, de aflição, de perda, de algo que mexeu no teu coração. Seja grato a Deus, porque ou Deus te enviou, ou Deus permitiu. Algo Ele quer fazer na tua vida. Metanoia. Viva a transformação, mesmo que seja difícil, que seja duro, mas você irá ser recompensado pelo próprio Senhor nosso Deus e Pai. Aleluia! Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amados. A Bíblia nos fala de uma história de um homem que ele ensina uma mulher a viver o princípio da honra, a obedecer a Deus e honrar tudo aquilo que Deus estava dando de oportunidades para ela. Esse homem, ele é chamado de Mordecai ou Mardoqueu. Ele ensinou a sua sobrinha Esther a honrar as oportunidades que Deus estava dando para ela, a se preparar e ser fiel a Deus, honrar a voz de Deus, a palavra de Deus, o povo que Deus tinha confiado para ela. E assim, se você ler a história de Esther, você vai ver uma mulher extremamente honrada, que passou por muitas dificuldades, mas quão importante foi Mordecai na vida dela. E interessante que Mordecai, ele teve a oportunidade de estar dentro do templo, dentro do palácio do rei Assuero. E ele, ao estar dentro do palácio do rei Assuero, por ele ser o conselheiro de Esther, a rainha, depois dela se tornar rainha, ele estava dentro do palácio. Aquela mulher, aquela menina que era sobrinha dele, judia, que ninguém podia imaginar que ela se tornasse rainha, Deus a conduziu ao reinado. E quando ele estava dentro do templo, do palácio, ele ouviu nos corredores uma história, dois homens que se organizando para matar o rei. O que ele fez? Ele rapidamente falou para a rainha Esther. A rainha Esther rapidamente falou para o rei. O rei foi lá e dizimou aqueles dois homens, e a história continuou. E a história continuou. E essa história, esse acontecimento, ele ficou registrado no livro diário, que era chamado nas escrituras como livro dos feitos memoráveis. Passado o tempo, depois de muito tempo, o rei estava em profunda angústia no seu aposento, estava aflito, não conseguia dormir, as lutas na sua mente tinham alcançado ele. Ele, como rei, tinha muitas responsabilidades, e ele tinha uma rainha que acrescentava na vida deles, estava ajudando muito a ele, mas nesse dia estava muito angustiado, e ele pede: ei, me traga o livro dos feitos memoráveis. E quando ele começou a pegar o livro desses feitos memoráveis, ele lembrou, estava escrito ali tudo o que tinha acontecido sobre Mordecai. Ele entendeu, ele perguntou, o pastor chamou o seu servo, perguntou, qual a recompensa que foi dada a Mordecai? E o servo falou, olha, nada havia sido feito em favor deste homem.
E ele pensou, mas como assim? Ele salvou a minha vida. Ele se arriscou a sua própria vida, porque eu poderia matar ele achando que ele estava querendo me destruir. Mas eu não fiz nada por ele. A resposta então foi, o rei então chamou o oficial da corte, chamado Hamã, chamou ele, ei, vem aqui, Hamã. Está lá no livro de Esther, capítulo 6, versículo 6, por gentileza. Vamos para o fim daí. Esther 6, 6. Glória a Deus. Entrando Hamã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Hamã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim, o seu oficial principal, aquele que puxa saco literalmente, queria algo em troca. Por isso respondeu o rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. 9. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O orgulho, amado, fez com que esse homem acreditasse que o rei queria honrar a ele. O orgulho, a soberba cegou esse homem. Ele não conseguia perceber os valores necessários da sociedade, aquilo que precisava ser observado. O homem tinha guardado a vida do rei, ele precisava ter sido pelo menos honrado ou receber um benefício, porque afinal era a vida do rei que estava sendo colocada em jogo. Mas ele sugeriu que fosse feita essa loucura toda aqui. Por quê? Porque ele queria ser honrado, ele queria ser exaltado. Mas o rei, ele pediu para Amã uma sugestão e fez com que Amã fizesse isso com Mordecai. Versículo 10. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você sugeriu. Tu imagina na hora o que era Amã nessa hora? Que? Mordecai, aquele judeu safado, ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. A história conta que depois Amã foi enforcado e Mordecai foi engrandecido, foi recompensado. Atitudes, amados, de honra definem as nossas vidas para sempre. Eu acredito que atitudes de desonra mancham profundamente a nossa biografia. Tem gente aí no mundo do Brasil hoje que está manchando a sua biografia profundamente. A honra movimenta os céus sobre as nossas vidas. Amados, a honra movimenta os céus sobre as nossas vidas, porque as portas do céu, elas se abrem sobre aqueles que honram, em detrimento de sofrer o dano ou não. Muitas vezes, eu vejo lá no meu escritório, empresários que trabalham meses e meses num contrato, e a pessoa que está do outro lado, que contratou, está aguardando que ele cumpra até o fim. No momento que ele acha que ele não vai ficar no prejuízo, ele abandona o contrato e coloca aquele que o contratou num profundo prejuízo. Você acordou, então você volta lá com aquela pessoa e fala, eu não estou de acordo mais, a minha situação é essa, a situação é essa, então eu vou chegar diante daquele que me contratou e olha, eu preciso de um acréscimo por esse motivo. Mas o abandono, isso é um fato que muitos homens hoje exercem no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia pessoal. Eu falei algo com você, tá, pastor? Então 10 horas eu passo ali para deixar
a bola contigo. Tudo bem. Para quem conhece, 10 horas eu estarei aqui esperando. Mas muitas vezes essas pessoas não apareceram. Muitas vezes, muitas. Pessoas que marcam comigo, eu saio desesperado do meu escritório para vir atender, sabendo da correria que é a minha vida. Eu chego aqui, fico esperando, dá 8 horas, 9 horas. Aí no outro dia, pastor, esqueci, era 9 horas, meu carro... Tá, mas por que não me avisasse um pouco antes? Ou assim que aconteceu um problema, me avisasse? Agora fiquei aqui a noite toda te esperando. Uma atitude de desonra vai fazer com que essa pessoa lá na frente, ele vá sofrer danos que ele nem imagina comum. Por quê? O mundo espiritual, ele se movimenta. O que vai acontecer é que aquele que desonrou é aquele que será desonrado. Aquele que desonra, sobre a ótica espiritual, ele não só será desonrado, mas ele será desprezado por Deus. É muito sério, amados. É muito sério isso que estamos falando aqui hoje. A honra movimenta os céus. A honra, ela não será esquecida. Ela é uma atitude do seu coração. Jesus falou para os fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, Jesus, ele desonrou somente uma pessoa. Essa pessoa foi Pedro. Como que ele desonrou Pedro? Ele curou a sogra dele. E porque Jesus desonrou a Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Brincadeira à parte, mas tem sentido. Amém? Tem sentido. A minha sogra é uma bênção, glória a Deus. Ela não está aqui a sogra não. Não pode vir, né? Grupo de risco. Aleluia. Ela já passou o carro da Boa Esperança há muito tempo. Aleluia. Glória a Deus que eu vou chegar lá, né? E obrigado pela vida, Senhor. Mas, amados, havia um homem que estava possesso, cego e surdo. Pensa bem, alguém possesso de ações malignas, o cara não escuta e o cara não consegue enxergar. Ele consegue falar, mas acaba não falando, porque não aprende a falar. Amém? Não aprende a se comunicar. Coitado do homem, né? Destruído. E Jesus, ele chega diante dessa pessoa, deste homem, e ele cura esse homem. E quando ele cura esse homem, as pessoas que estavam em volta dele começam: olha, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias. Eles começam a entender: é isso que está acontecendo aqui, todos esses WhatsApp que nós estamos recebendo, tudo isso que nós estamos vendo aqui no Instagram, dos acontecimentos de Jesus aqui nestes dias, isso mostra que pode ser que Jesus seja o Messias. Vamos ficar atentos. Amém? Só que os fariseus chegavam e falaram para ele: não, isso aí ele está curando pelo poder de Beelzebul. Olha só isso, mano. Ele não só questiona ao próprio Jesus, não só o desonra, mas como o coloca como alguém agindo pela própria ação do inferno. E Jesus questiona: como que o poder de Beelzebul vai expulsar Beelzebul? Como que o poder de um demônio vai expulsar outro demônio? Não há possibilidade. É o mesmo exército, é o mesmo povo, é o mesmo poder, é as mesmas garantias, digamos assim. Mas olha, logo em seguida ele fala algo que é fundamental para nós neste dia. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Isso, se você entender isso hoje, eu vou sair não só grato por Deus, mas certo que a tua história, ela será mudada a partir de hoje. Quem crê, amados? Amém? Vê comigo, Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá. Outras versões falam: toda a casa dividida não prosperará. O que significa isso? Sempre quando nós, por algum motivo, nós gerarmos algum conflito
que baseado nos princípios de Deus, ou abandonarmos os princípios de Deus nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, sempre nós iremos viver flagelos na nossa história, dificuldades na nossa história. Todos nós, se nós fizermos uma lembrança, chamar a nossa memória, nós iremos encontrar na nossa história questões que nos arruinaram, questões que estão travadas nas nossas vidas, questões que estão impedidas de avançar. Nós não conseguimos nos desvencilhar, nós não conseguimos viver, seja na nossa área do relacionamento, nunca conseguimos ter um relacionamento adequado, seja nos nossos negócios, nunca consigo sair dessa dificuldade financeira, ou seja, tanto na área sentimental, quanto nossas vontades, quanto nossa memória, tudo aquilo que está na nossa alma, a gente não consegue viver a prosperidade, a gente não consegue viver a excelência. Por quê? Porque lá no passado, por algum motivo, nós permitimos as ações equivocadas, as ações destruidoras, as atitudes não bem-vindas por Deus, não previstas por Deus, e isso marcou a nossa vida, marcou a nossa verdade, os nossos dias, e com isso nós temos deixado com que as lutas permaneçam nas nossas vidas, a falta de prosperidade não seja a prosperidade não seja vivida por nós. Por quê, amados? Sempre quando Deus te apresenta algo, ou te confia algo, quando você dá as costas para ela, não dá o valor devido, quando você não entende que aquilo tem peso na tua vida porque vem do Senhor, quando você age dessa maneira, você não irá encontrar a prosperidade naquela área da tua vida. Não tem como você ser próspero numa área da sua vida vivendo a divisão, vivendo o conflito que não venha do Senhor. Quando Deus te apresenta um problema, uma prova, um conflito, é para que Ele quer te levar para um outro lugar. Tipo, Ele te apresenta uma prova para que você saia de soldado para sargento, que foi o exemplo que nós demos. Mas quando nós negamos tudo aquilo que as provas, todas os trabalhos que precisam ser feitos, aquilo que precisa ser obedecido, as características que você precisa ter para que você deixe de ser um soldado para se transformar num sargento, você nunca será um soldado. Então você nunca vai viver a prosperidade do sargento. Você vai ver todos os soldados se transformando num sargento e você não. Amém? E quando você vive isso, o que acontece? Você passa a viver a angústia de alguém que não consegue ter sucesso, ou você emocionalmente começa a ficar triste, depressivo, opressivo. Todo tipo de sentimento ou questões alcança o teu coração, porque você se vê mal ali naquela condição. Você vê teus amigos participando do clube dos sargentos, vê outros amigos participando de oficiais da polícia, e você continua sendo soldado, 10 anos, 20 anos, 30 anos, passando pelas dificuldades que um soldado passa. Amém? Não estou falando aqui que ser soldado é mal, não estou falando isso. Muito pelo contrário, eu honro os soldados, e os soldados que entraram aqui dentro dessa igreja vai tomar café, vai ganhar um lanche de graça e vai levar um abraço do pastor. Amém? Amém, igreja? Não é isso, mas eu estou falando sobre a questão da divisão de um relacionamento, divisão de uma casa, divisão dentro de uma empresa. Você não conseguirá viver a prosperidade. Amém? Mas, amados, aonde está o ato de desonra da tua vida? Qual é a área da tua vida que você, a partir de hoje, está percebendo que você está desonrando aquela pessoa, aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus quer que você viva? Aonde está a área da tua vida que está abandonando o princípio da honra, o princípio capaz de te conduzir a viver a prosperidade?
Nós precisamos ter esse revival, nós precisamos viver esse discernimento, nós precisamos ter essa avaliação. Hoje a minha esposa estava pregando aqui de manhã, ela falou sobre questões na vida dela que Deus começou a lembrar. Ela começou a falar umas coisas para mim esses dias aí, que meu Deus do céu, de onde é que tirasse isso, meu Deus? Quando ela tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Começa a lembrar de coisas, e coisas que ela precisa trabalhar na vida dela. Assim somos todos nós. Tem coisas que eu preciso trabalhar na minha vida. Todos vocês têm questões que precisam ser trabalhadas. Por isso que eu falei lá no início da pregação sobre a questão do arrepender, não de uma vez somente, mas todos os dias, com uma metanoia, como um ato que Deus requer de nós. Quando nós passamos a viver a metanoia diária, a transformação diária, nós começamos a observar questões nas nossas vidas que elas precisam ser trabalhadas, e que aquilo que não está, por nós não trabalharmos, por nós não zelarmos, por nós não cuidarmos, por nós não honrarmos aquilo que Deus confiou para nós, nós não estamos vivendo a prosperidade naquela área. Daí tu se encontra, pastor, mas eu estou aqui que eu não consigo cuidar de um cachorro. Mas vai lá atrás lembrar que o dia que alguém confiou uma ninhada para você, você matou a ninhada afogada. Não lembra mais? Eu lembro de um amigo meu da minha infância, que nós tínhamos conseguido um monte de cachorrinho, nós era tudo pequenininho, e ele pegou aqueles cachorrinhos de um dia, ele botou tudo num saco e afogou os cachorrinhos. Eu me lembro o apelido dele, Medonhácula. Era medonho cunhácula, virou medonhácula, mas não tem nada a ver com hoje. O que acontece? Essa pessoa, ele tem muita dificuldade na vida, por vários motivos, mas principalmente por não observar o princípio da honra, que é o fundamento, a regra básica para que nós possamos estar vivendo, a permanecer no reino de Deus. Amém? Amém, amado? O fato é, a vida, o esposo, a esposa, o emprego, a empresa, o teu ministério, você tem honrado? Algumas pessoas lá atrás falavam, minha fofa, agora está falando, minha, né? Você tem honrado aquilo que Deus te confiou? Você precisa fazer uma revisão da sua vida e avaliar qual é a atitude, qual é a ação que você tem tomado, que você tem se encontrado longe desse princípio que está te levando você a não viver a prosperidade que Deus quer que você viva. Se você não honrar, amado, a sua vida, você não vai prosperar na sua vida. Se você não honrar o seu esposo, você não vai ter uma casa que possa prosperar. Mas o meu esposo você está orando, você está jejuando por ele, você está guerreando a favor da tua casa, ou você está só jogando pedra sobre ele? São questões que muitas vezes a gente não observa, não acha que o marido é um terrível, ou a esposa é terrível. Em vez de orar, de se posicionar, de clamar, de jejuar, de buscar a sua transformação para que o seu esposo seja transformado, você fica jogando pedra, que tu não faz isso, que não faz aquilo, não faz aquilo. O que está acontecendo? Você está cada vez mais próximo do processo de autodestruição, de viver, de não ter prosperidade na sua vida. O teu relacionamento nunca vai gerar fruto. O que fazer então, amado? O que fazer quando o sentimento de desprezo por alguém nos alcança? O que fazer quando você olha para a pessoa, olha para aquela situação e não quer nem ver pintado de ouro? O que fazer? O que você precisa fazer? É algo espiritual. Você precisa então usar as ferramentas espirituais, orar, jejuar, investir os seus dias para edificar não a pessoa, mas o teu coração. Porque a palavra de Deus fala que eles me honram com a sua boca, mas me desonram do seu coração. Quem tem ouvidos,
ouça a voz de Deus. Amém? Pois quando você mudar, amados, tudo vai mudar ao teu redor. Tudo muda. Sabe aquele pai que não quer dar a mesada para você? Galera dos teens aí. Sabe aquele pai que vai dizer, não vou te dar mesada, tu estás mal criado? Lava a louça. Seja obediente. Estude. Hã? Ele está aí? O Cauã está aí, não? Oh, benção. Lava a louça, Cauã. Fica passando por dificuldade, querido. Pede para o pai, o pai me dá um picolé. Não, nem um palito te dou. Lava a louça, querido. Estuda. Obedece. Qual é o resultado disso? Mesadinha. Uhul. Amém? Não consegue se relacionar com o marido? Trata o marido bem. Mas não dá doidia. A tua casa está numa paz. Estão os dois rindo, namorando, se afundando no colchão, dando glórias ao Senhor. Uhul. Aleluia. Agora, amados, essa saiu na hora, me perdoe. Peguei. Agora, para encerrar, o que fazer se o sentimento de desprezo vir de Deus? Aí que está. Uma coisa é o desprezo vir de um homem, de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que é um violento, sei lá, tudo que eu falei até agora. Mas o que fazer agora quando esse desprezo vem de Deus? Voltemos para o primeiro versículo que nós lemos. Arrependa-se. Metanoia. A ação de transformação diária e contínua depende de mim e de você. Mudança contínua precisa ser provocada por você e não por mim. Por isso que a palavra de Deus fala: quem dá ouvidos à minha palavra aumenta a sua fé. Quem ouve a palavra de Deus aumenta a sua fé. E quando nós aumentamos a nossa fé, nós passamos a acreditar naquilo que nós cremos, naquilo que não existe. Então tu olha para o marido, vê um cafajeste, vê um troglodita, mas você vai olhar para ele e dizer: não, eu vejo um grande homem de Deus, eu vejo um grande vô, um grande pai, um grande marido, e você vai trabalhar para isso, orando, jejuando, se aplicando, buscando a metanoia, transformando a tua vida, valorizando, seja a dificuldade, seja a falta, seja a sua. Obviamente que eu estou brincando, né? Ninguém vai ser abençoado de maneira adequada, mas olhando para todas essas questões como uma oportunidade de Deus de mudar completamente a sua história. Por quê? Porque quando você consegue transformar a vida daquela pessoa que está te ferindo, você transforma a tua também. Quando você consegue transformar aquela pessoa que está te ferindo, você rompe com essa cadeia que ela não sai da tua vida. Irmãos, quem é a pessoa que você sonha, se não é aquela pessoa que te maltratou? Ou você sonha com aquela pessoa que te deu um sorvete, pagou teu salário? Não, você vai sonhar com aquele que bateu na tua cara, aquele que arrebentou teu carro. Na verdade, é essa pessoa que vai vir na tua memória. É o próprio inferno querendo dizer: não vai lá e reaja, bate na cara dele de novo. Só que o seu Deus te diz: epa, honre aquilo que eu quero fazer na tua vida, valorize cada passo. É difícil, muitas vezes mas o resultado não é grandioso, ele é gigante, porque é Deus que irá te recompensar. Não é a recompensa do homem, é a recompensa de Deus. Por isso, amados, a partir de hoje, valorize tudo aquilo que Deus está colocando na tua vida, seja feito por Ele ou permitido por Ele. Olhe para toda essa situação e veja: não, isso não está vindo de Deus, então eu vou combater. Mas aquilo que vem de Deus, busque o discernimento,
busca entender o que precisa ser feito, valorize aquilo que Deus está colocando na tua vida, aquilo que Deus está te dando na tua vida. Às vezes a pessoa está te dando papel, você, que papel é esse? Mas na verdade aquilo dali é um mapa do tesouro, que você avaliar, você vai mudar a tua história. Amém, irmãos? Fecha os olhos, amado, baixa a cabeça. Glória a Deus, Pai. Nós somos pecadores, Pai. Nós somos falhos. Muitas vezes nós temos dificuldade em viver esse princípio da honra, esse princípio de valorização, de consideração por tudo aquilo que o Senhor tem apresentado nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ser guardados por Ti, que o nosso coração possa estar alinhado ao Teu, e que nós possamos entender e discernir todas as faces, todas as fases que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Que nós venhamos a se revestir da Tua sabedoria, da Tua verdade, do Teu entendimento, para que possamos viver dias onde seremos usados para transformar essa sociedade completamente desequilibrada, cheia de traição, cheia de confrontos, cheia de ações completamente de desonra. É onde o Senhor tem desprezado muitas vezes as pessoas, as ações, as nossas vidas. Nós não queremos ser desprezados, Senhor. Nós não queremos viver essa desonra, esse princípio de honra. Nós não queremos viver a desonra, mas viver o princípio da honra em todas as faces, de todos os dias, de todas as oportunidades. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos ministre e nos leve a nos fortalecer para combater tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas ou se levantado para que vivamos a profunda metanoia necessária para que vivamos no Teu reino como regra fundamental de relacionamento e de condução. Nós Te louvamos, Pai, e Te exaltamos. Nós desejamos agora a Tua presença e a Tua manifestação. Nós invocamos o Teu santo nome. Nós declaramos que estamos aqui porque somos Seus. Essa palavra entrou no nosso coração. Ela confrontou muitas vezes as nossas verdades, as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas que ela possa gerar frutos em abundância e que nós possamos ter ações e atos que venham permanecer nas nossas vidas por todos os nossos dias. Atos de honra, atos de consideração por cada questão, por cada fato, prova que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Nós Te louvamos e Te exaltamos. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua majestade. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que fala e cumpre, aquele que é o início, o meio e o fim. Tu és o Eu Sou, o pastor e bispo de nossas almas, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és aquele que confronta, mas confronta com a verdade. Tem a língua como uma espada, anda num cavalo branco, roupas lavadas, limpas de linho puro. Tu és aquele que virá para levar a sua igreja gloriosa. Tu és a Filho de Deus, aquele que esteve passeando no jardim do Éden e não foi dado ouvido. Que o Senhor possa nos acrescentar nesta noite, que a Tua presença possa nos falar aos nossos corações e nos conduzir para um lugar que somente o Senhor é capaz de nos levar. Nós Te honramos, nós Te exaltamos, nós glorificamos a Tua presença nas nossas vidas. O confronto muitas vezes nós não desejamos, mas nós passamos a entender a necessidade de discernir tudo aquilo que vem de Ti e tudo aquilo que não vem de Ti, para que nós possamos cumprir, obedecer e honrar tudo aquilo que vem de Ti e abandonar e combater tudo aquilo que não vem de Ti. O nosso coração é Teu, o nosso coração quer Te honrar, o nosso coração quer estar em Ti, guardado por Ti, acrescentado por Ti, e possamos a cada dia mais
ouvir a tua voz e sermos feitos teus filhos, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Hoje não foi um dia muito apropriado para nos visitar, mas se você se encontra aqui nesta noite nos visitando, o Ministério Boas-Vindas, no final do culto, eles têm ali para pegar o teu nome, eles vão pegar o teu endereço, o teu telefone, para a gente levantar.